Só deu tempo de ver o corredor que o Ancelotti teve que passar para tomar umas brocas, para ver se acorda, né? O trote de aniversário de 67 anos do Carlo Ancelotti e um início de aquecimento. Lembrando que tem 4 goleiros aqui, né? 3 goleiros foram convocados e tem um goleiro do Sub-20 do Flamengo. Eu peço até perdão no nome agora, se já que souber, ou a galera do chat aí, mas tem um goleiro do Sub-20 do Flamengo. O Ancelotti chamou o garoto e disse que era já para ir vivendo o ambiente de Copa do Mundo, já ir se acostumando. Teve jornalista questionando aqui por que não um goleiro mais experiente, por que não trazer alguém que poderia tá vivendo o ambiente de Copa do Mundo e quem sabe até futuramente ser convocado. E o Ancelotti disse que o objetivo não era a convocação, era realmente de um garoto viver esse ambiente de Copa do Mundo. E que pronto, é o Léo. E tipo assim, Jax, quem sabe daqui a 4 anos não é ele. Então é um garoto que vai ter aí uma projeção na carreira, mas que já vai poder carregar isso no currículo, né? Dizer, pô, em 2026 eu estava nos Estados Unidos, concentrado, treinando junto com aquela seleção ali e tal. E se o Brasil for Hexa, Jax e Ivan, esse aí vai ser o Vampeta, né? Vai ser o que não jogou, com todo respeito à história do Vampeta, mas vai ser o que não jogou, mas o que mais vai falar nas resenhas, viu? É uma experiência incrível realmente, né, cara? Pra você tá indo pra uma Copa do Mundo, você tá vivendo aquilo ali, né? O Léo Nanete é um goleiro que realmente é muito promissor. Eu lembro de ver um jogo do Sub-20 do Flamengo com o Sub-20 do Barcelona, né? Final do Mundial da categoria. O Léo Nanete realmente fez um grande jogo. E é costume, né, já da seleção brasileira levar sempre um goleiro de idade olímpica para poder fazer parte do grupo, sabendo que não vai jogar, mas só para ter aquela vivência, né? Marinho e Ivan, o Ancelotti hoje, né, ensaiou já um time titular. Tem uma mudança em relação ao time que vinha jogando, que é a entrada do Alexandro na lateral esquerda, né? Na lateral direita, sem surpresa, apesar da lesão do Wesley, o Danilo assumiu a vaga, isso aí já era esperado. Então, esse time que o Ancelotti esboçou hoje tem o Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Sem surpresas, né? Ivan? Venha você, Ivan. Então, eu acho que a surpresa é tão pouca que se você comparar com o time da estreia do Brasil na Copa de 2022, tem 3 mudanças. Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. O resto do time é o mesmo da estreia contra a Sérvia em 2022. Então, assim, eu não sei se isso demonstra uma falta de qualidade, não sei se é a questão dos desfalques, né? O Brasil bem prejudicado por desfalques, mas é algo que a gente precisa refletir sobre, né? Obviamente que se você for para outras seleções vai ter isso. A Argentina, a gente estava comentando aqui, talvez tenha mais do que isso. Se a gente comparar com a final de 2022, a Argentina tem 2 mudanças. A França, se eu não me engano, tem 4. Só que essas, eu acho principalmente a França era uma equipe muito nova. E agora a França está numa equipe numa idade, aquela idade bem perto do auge da maioria dos jogadores. O Brasil já tinha uma seleção com a idade que deveria ser o auge em 2022 e agora a gente pode dizer que o Brasil tem uma seleção já um pouco mais velha, né? Danilo acima dos 30, desse time titular aí, né? Alisson acima dos 30, da defesa, Alisson acima dos 30, Danilo acima dos 30, Marquinhos acima dos 30, Alexandro acima dos 30, Casemiro acima dos 30, né? Paquetá se encaminhando um pouco mais aí, mas ainda um pouco mais novo. O ataque em si já é um pouco mais novo, mas a defesa já é uma defesa com a idade um pouco avançada que pode sofrer se o Brasil for pegar times que joguem no contra-ataque, né? Como é o caso de Marrocos. Então, eu acho um pouco preocupante, mas também acho que não tem muito mais o que fazer aí, não. De acordo com o que tem disponível. Vocês acham que de repente o Igor Thiago assim, podia ganhar essa vaga? O Matheus Cunha? Velho, eu vou dizer o seguinte, viu? Tem gente que vai falar da Premier League e tal. Todo respeito, irmão. Eu ainda não vi nada nesse Igor Thiago pra seleção. Eu ainda não vi nada, tá ligado? Eu acho assim. Eu não sei se Endrick
xingou alguém na vida dele, qual é o pecado de Endrick, mas eu acho que as oportunidades que a gente vê em alguns, o Endrick merecia mais. O Endrick é largo, irmão. O Endrick é largo. O Endrick é aquele cara que, digamos assim, contra tudo e contra tudo. Vocês não gostam de mim, né? Beleza, eu vou entrar e vou fazer o gol. E aí vocês vão ter que me engolir, a la Zagallo, né? Eu acho que, assim, a escolha do Alexandro, né, é quando ele perde o lado direito, um Wesley, que não que fosse ser o titular da Copa toda e tal, mas ele entende ali que vai dar uma reforçada no setor defensivo com o Danilo e com o Alexandro, né? Tipo, de laterais mais experientes e tal. E na zaga que a gente fica também com essa questão de, tipo, como é que esses caras vão jogar na Copa do Mundo? Como é que esses caras vão entrar na Copa do Mundo? Eu acho que de todas as Copas, Jax, Ivan e galera, eu acho que de todas as Copas é a que começa mais com o pé atrás. E geralmente o Brasil, ele surpreende assim, quando você começa com o pé atrás, quando você não está depositando as fichas na seleção brasileira, pelo menos na idade que eu tenho e do que eu acompanhei de Copa do Mundo, todas as vezes que foram criadas expectativas, a gente se leu. 98, 2006, 2010, né? 2014, então, é no Brasil e não sei o que, é o pior de todos, é o 7-1. E dessa vez não, dessa vez eu vejo bem semelhante, lógico que a gente não tem uma dupla como naquele ano, porém bem semelhante a 94, onde era uma seleção bastante contestada, onde até as últimas rodadas das eliminatórias essa seleção ainda não estava classificada, era a cobrança, era a cabeça de treinador que queriam, né? Nesse caso não pediram ainda a saída do Ancelotti pelo tamanho do Ancelotti, diferente daquela época, para o tamanho do Parreira, que depois ganha a Copa do Mundo, né? E aí podemos dizer que se transforma como um treinador, mas que o torcedor pegava no pé, o torcedor cobrava e tal. Então, assim, Copa do Mundo, ela é uma competição tiro curto. A gente vai ter aí pouco mais de um mês de competição. É torcer para encaixar. A Argentina que estreia na Copa do Mundo do Catar, estreia perdendo, né? Depois consegue vencer, consegue embalar dentro da competição e encarnar a competição e chega na final, joga diante de uma França fortíssima, né, que para mim vai bater ali nas finais de novo e acaba a Argentina levando a Copa nos pênaltis depois de um encaixe dentro da competição, né? Se eu não tiver enganado, o Scaloni tinha pouco tempo de seleção. Era técnico tampão, né? Marinho ele tinha pouco tempo, né? Não, e assim, por exemplo, do time que tá na final, Enzo Fernandes não começa como titular, o Julian Álvares também não começa como titular. Eu não me lembro se o McAllister começa como titular, não tenho certeza. Eu sei que Enzo e Julian Álvares com certeza não começam como titulares. Então, depois daquele jogo, da derrota para a Arábia Saudita, Scaloni, que era amigão da galera, não era um técnico assim, era o auxiliar que acabou assumindo e levou a Argentina ao título, ele faz essas mudanças. Deixa o brother que a gente deita. O brother se retou e falou: peraí, irmão, vou fazer minhas maluquices aqui agora. E quase assim, a gente lembrando dos últimos títulos, assim, quase todas as seleções elas têm essa coisa, Marinho, de uma adaptação no meio da competição, né? A Espanha começa 2010 perdendo da Suíça e depois vira campeão. O Brasil de 94, que você citou, chega numa situação curiosa, né? Porque perde a dupla de zaga antes da Copa começar, Ricardo Rocha e Ricardo Gomes se lesionam, e aí Aldair e Márcio Santos, que era a zaga reserva, se torna a dupla de zaga titular. Raí era o camisa 10, o titular. Camisa 10 e capitão. E capitão. Camisa 10 e capitão. E o Parreira barra. E é barrado e entra um outro volante, Mazinho, que é um volante de qualidade, que era um terceiro homem de meio campo, segundo, terceiro homem de meio campo. A de 2002, por exemplo, você tem a entrada de Kleberson. E ainda tem outro ponto aí, e ainda tem outro ponto de 94, que aí eu citei recentemente a série da Copa de 70, e eu vi o documentário da de 94, eu
como eu falei, 94, eu tinha 7 anos, eu tinha algumas lembranças de 94, mas eu assisti. E aí tem um outro ponto, a questão da expulsão do Leonardo, onde depois a FIFA dá uma punição de 4 jogos ao Leonardo e tira o Leonardo da Copa. E Branco, que foi convocado, que tinha 60 dias sem entrar em campo, entra em campo, faz o gol de falta e acaba sendo também peça fundamental naquela reta final de Copa do Mundo. Verdade, verdade, bem lembrado. Né? Em 2012 também existem problemas, fora os questionamentos da condição física de Ronaldo, Da tem a não questão convocação de Romário. da não convocação de Romário. Você tem alterações no time, Kleberson, Ricardinho, né, que são jogadores que passam a contribuir decisivamente. Ricardinho que é convocado no lugar de Emerson. Isso, Não é isso? Emerson machuca, Isso, vai pro gol, machuca o machuca. ombro. E aí o Ricardinho Emerson- é convocado. Emerson que tinha entrado no lugar de Romário em 98. Por causa da lesão, aí entra. Eu até falei disso, viu, Ivan? Eu até falei disso, Ivan, na lesão do Wesley. Falei pra aquela galera que gosta, assim, do bom presságio, né? Aquele supersticioso. Mas, ó, a última vez que um machucou, não interessa a posição, um machucou, e ao invés de chamar um da posição, chamaram um volante, a gente se armou. Chegou na final, pelo menos. Não é nem que ganhou, se armou. Chegou na final, que foi a de 98, quando o Romário é cortado. Todo mundo imagina que vem um atacante, quem é que vai ser chamado. E aí o Zagallo opta por convocar o Emerson, né? Ele leva um jogador de meio campo. Dessa vez, algo um pouquinho semelhante. A lesão de mais um jogador, que é do Wesley, o corte, e aí o Ancelotti decide pelo Ederson, decide por um jogador de meio campo, né? Que, na minha opinião, falei isso anteontem, quando eu tava por aqui, na minha opinião, não vai jogar. Mas que seja um bom presságio aí, para pelo menos a gente chegar na final do dia 19 de julho. Então é isso. Eu acho que a seleção, nesse momento, carece, né, de muitos jogadores que seriam titulares. Assim, dos cortados, dos que não foram convocados por lesão, você tem Estevão, que seria titular, né? E talvez Rodrigo, seria provavelmente. um grande nome. Talvez Rodrigo fosse titular como meia nessa seleção. Eu acho que ele ia brigar essa posição com o Rafinha, talvez assim, mas havia uma possibilidade de ser titular. Éder Militão seria titular. Se não fosse Éder Militão titular, seria o Wesley. E se, né? Ivan, se ele não fosse titular na zaga, agora com o Wesley saindo, ele ia ser o lateral do time. Você pode ter certeza que ele não ia colocar Danilo na lateral. Não, eu acho, a zaga, eu acho que ele ia brigar, porque se você olhar, Gabriel Magalhães é um titular indiscutível, foi o melhor zagueiro da Europa no ano, assim, Marquinhos... Quer que eu fale a verdade? Pra mim, um dos melhores zagueiros do mundo hoje. Ele, Pátio, pra Ele mim, perde é o pênalti na final da Champions, hoje, né? Ele perde o pênalti. Ele perde. Marquinhos também fez uma temporada muito boa, eu sei que tem os problemas deles na seleção, mas é um cara que é indiscutível como titular na seleção, qualquer seleção do mundo, pela temporada que Marquinhos fez, ele seria titular. Eu acho que a dupla de zaga do Brasil é uma boa dupla de zaga. E o outro corte que a gente teve foi quem mesmo? Tem mais um? Militão, Rodrigo, Estevão. E agora o Wesley, o último. De lesão, só e agora o Wesley. João Pedro não é convocado por opção, essa galera. Não, tinha Wanderson, que seria uma outra opção para a lateral direita, que também se lesionou e não teve condições de ser convocado. Wanderson seria uma opção mesmo, porque Ancelotti chegou a falar isso, né? Então, mesmo, eu acho, por exemplo, se Wanderson não tivesse sido convocado, ele seria convocado agora. Talvez, no lugar de Wesley. Mas eu acho que ele, em condições, os dois laterais seriam ele e Wesley, sabe? Não haveria um Ibanez aí convocado. Então, assim, acho que essas lesões prejudicaram a seleção brasileira. E dentro do possível, com todo o questionamento que existe, principalmente em relação a Danilo e Alexandro, eu acho que a seleção não conseguiria nada que fosse entre os jogadores disponíveis da posição. Não acho que a seleção teria nada que seria completamente diferente, que daria uma outra visão a essas laterais, assim, sabe? Eu acho que qualquer um que fosse convocado aí não ia fazer tanto mais nem tanto menos do que esses que estão aí. Talvez uma questão de característica. Que aí por exemplo, a gente tá falando de Juba. Característica. Alexander é um cara mais defensivo, Juba é um cara mais ofensivo. Nesse momento, sem o Wesley, Juba se encaixaria muito melhor na equipe do que Alexander por característica.
Também acho que Juba não faria um absurdo a mais do que Alexandro, e não deixaria um absurdo a menos que Alexandro. Acho que seria o mesmo nível, porque características diferentes, né? Juba contribuiria muito mais ofensivamente, mas o Alexandro é um cara mais experiente, é um cara que tem uma bola aérea melhor, é um cara melhor defensivamente, então acho que as deficiências de um e as valências dos outros compensariam. Então acho que não tem muito o que fazer. Eu acho que a definição aí, eu acho que é na frente. Eu concordo com o Marinho, assim, pra mim, Endrick é um jogador que não só é bom em termos de qualidade, Não mas só é em termos largo. mas em termos de personalidade, em termos de possibilidade de crescer dentro da competição, sabe? É um cara que te dá diferentes possibilidades, é um cara que pode te dar um algo a mais, é um cara que para mim pode decidir uma partida num lance individual, numa movimentação diferente, num drible diferente, num chute diferente. Eu acho que Igor Thiago é um cara que você tinha que convocar pela fase que ele tá, mas é um cara para usar em determinadas circunstâncias de jogo. Eu fiquei, assim, o jogo contra o Egito foi um cara que teve 2 boas chances e que precisou ajeitar a bola, não foi nem dominar direito, né? Um domínio, assim, uma coisa para só um ajeitar para chutar e não conseguiu. Claro que eu não vou julgar toda a temporada que ele teve no Brentford, de conseguir chegar onde nenhum outro brasileiro conseguiu chegar em termos de gol, por causa desse jogo contra o Egito. Mas ainda assim no Brentford é um cara de área, né? É um cara de um toque só, é um cara de briga dentro da área, que vai se bater ali, é um cara, a gente fazendo um paralelo com o Bahia, é um Estupinã, sabe? É um cara que tá dentro da área, se batendo com os outros, O para 9 que empurrar a me bola pra dera. rede. Para empurrar a bola pra rede. Se necessitar um pouco mais dele, vai ser difícil. E eu acho que Endrick daria isso um pouco a mais. E Matheus Cunha, que começou a carreira como centroavante, foi centroavante em Olimpíada, já tem algum tempo que não joga nessa posição, né? Um cara que joga 10, né? mais Vamos a atrás, 10, né? que joga mais atrás do Manchester United. E por característica, Marinho, em determinadas circunstâncias do jogo, ele vai voltar, sabe? Mesmo que Matheus, você precisa ficar mais perto da área, a característica dele vai ser voltar. Se o jogo não fluir, se a bola não chegar, ele vai voltar para tentar buscar essa bola. E aí, eu acho que o Ancelotti precisa de uma adaptação em relação a Rafinha e a Vinícius Júnior por essa característica de Matheus Cunha. Se ele jogando junto com o Luiz Henrique, por exemplo, Rafinha ficava com a outra situação, um outro posicionamento, e aí poderia haver uma troca, né? Quando o Rafinha viesse mais para o meio, o Matheus ia para lá, quando o Matheus viesse mais, Rafinha jogava um pouco mais dentro da área. Com o Lucas Paquetá, essa troca não existe mais, né? Ainda que Paquetá seja um cara que tem uma presença de área, Paquetá não é um centroavante. Então, ele não vai ter essa característica de chegar dentro da área como o Rafinha teria, como o próprio Matheus Cunha teria jogando mais no meio. Então, muda um pouco a forma do Brasil jogar. E eu me preocupo com essa... Eu sei que é testes, mas assim, a maioria desses testes que o Brasil fez nos amistosos e que o Ancelotti está fazendo, são testes que já deveriam ter sido feitos há muito tempo. Só que o ciclo da seleção brasileira foi porco, né? E você tá tendo que trocar o pneu do caminhão andando. Exatamente, eu acho que é muito por isso, né? Falar mais o quê? Algumas dúvidas que o Ancelotti tem se dão por esse pouco tempo, né? Ele completou no dia 5 agora um ano de seleção, né? A estreia dele no Brasil no aniversário dele, no dia 10 de junho, faz exatamente um ano que o Brasil jogou contra o Paraguai, se classificou para a Copa do Mundo. Ele não teve esse tempo, né? Ele tinha alguns jogadores de confiança que ele leva, né? Jogadores que provavelmente ele conhecia. O Ederson, por exemplo, Bia colocou muito bem que talvez ele tenha observado o Ederson como treinador do Real Madrid ali, mandou alguns olheiros da Atalanta, né, observar, um cara que agradou ele, né? O Danilo é um jogador que ele tinha confiança também, porque já conhecia. Então eu acho que foram testes feitos, como ele traz de volta, Jax, me permite, ele traz de volta à seleção Casimiro. Danilo e Casimiro, muito mais pela experiência, né? E o Casimiro, ele fala, bom, com esse Casimiro do Real Madrid, esse cara não tem que me provar nada mais não. Ah, porque saiu da seleção por isso, por aquilo. Não, irmão, conheço, pode vir. Vem, vai jogar e tal. Ou então me mostre um melhor do que ele na posição.
Não, brasileiro, irmão, não tem. A gente vai falar de Fabinho, a gente vai querer procurar um volante moderno e blá blá blá. Mas, na minha opinião, com todo respeito, você vai fuçar aí os brasileiros na posição e você não tem um volante melhor do que Carlos Casimiro. Na função dele, desse cara mais mordedor, você realmente não acha, né? Se você for falar de técnica, o Bruno Guimarães, pra mim, é o melhor deles, tá? O melhor volante que a gente tem hoje, mas questão de ser aquele volante mordedor, aquele camisa 5 clássico mesmo. Eu ainda vejo o Bruno como posição diferente, viu, Jacques? Eu vejo o Bruno como um segundo volante. Eu não consigo ver o meu time formado com o Bruno Guimarães como primeiro volante. Bruno Guimarães é segundo volante, é isso que eu falo, né? O Casimiro é o cara mais mordedor, o Bruno Guimarães é o cara pra sair pro jogo, né? O Casimiro é o Acevedo e o Bruno Guimarães é o Caio Alexandre, digamos assim, né? O Caio Alexandre do Fortaleza, que saía pro jogo. Então, talvez. Casimiro é Gregory. Casimiro é Gregory, pô. Talvez, se não fosse o Casemiro um jogador de tanta confiança assim pro Ancelotti, o fato de você escalar uma defesa tão defensiva, com perdão da redundância, talvez ele pudesse colocar Bruno Guimarães como primeiro volante, escalar Bruno Guimarães, Danilo e Paquetá, um meio-campo um pouco mais leve, mas que ainda morde. Bruno morde, Danilo morde, Paquetá nem tanto, mas seria um meio-campo para essa configuração de defesa. Mas ele não vai tirar Casemiro, que seria meu meio-campo. Confesso a vocês. Meu meio-campo seria Bruno Guimarães, Danilo e Paquetá. Principalmente com essa configuração desses 4 defensores. Mas eu sei que ele não vai tirar o cara que é de confiança dele, que é Casemiro. Que tem os seus serviços prestados pela seleção. E todo técnico tem seu jogador de confiança. É difícil, você não vai tirar da cabeça de Ancelotti que Casemiro é o cara dele. Ele trouxe o cara na primeira convocação, o cara foi titular todos os jogos, capitão dele em alguns jogos, e vai estar aí. Exatamente, né? O Casimiro é um jogador de confiança, né? Como você falou, o Militão e o Rodrigo, que são perdas grandes, também eram jogadores que o Ancelotti tinha muito confiança e que acaba se ausentando da Copa do Mundo. Eu vou mudar de assunto,